Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. É o texto da Palavra de Deus que vamos estar meditando nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Mesmo assentados, nós leremos a palavra do Senhor. Eu devo lembrar que, basicamente, eu vou estar me referindo ao verso 1 e 2, mas eu preciso dialogar com o capítulo todo. E é importante que eu leia o capítulo todo para que você possa entender todo o desfecho dessa narrativa. Então, com toda atenção, vamos ler com reverência o texto da palavra de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hernani, contra Baasa, dizendo: Eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo, Israel, mas tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com seus pecados. Por isso eu exterminarei Baasa e os seus descendentes. Sim, tornarei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate. Aquele da família de Baasa que morrer na cidade, os cães o devorarão, e o que morrer no campo, as aves o comerão. Os demais atos de Baasa, as suas realizações e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa descansou com seus pais e foi sepultada em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hernani, contra Baasa e contra sua família, não somente por causa de todo o mal que havia feito perante o Senhor, para provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a família de Jeroboão, mas também porque exterminara a família de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu mordomo em Tirza. Então, no 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri veio e atacou e o matou e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, matou toda a família de Baasa, não deixou nenhum sobrevivente, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor Deus de Israel. Os demais atos de Elá e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer que Zinri havia conspirado e matado o rei. Então, no mesmo dia, no acampamento, todo Israel proclamou: Uri, comandante do exército, rei em Israel. Uri subiu de Gibeton com todo Israel e eles sitiaram Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade estava sitiada, entrou no castelo do palácio real e incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão, e o pecado que este cometera, fazendo Israel pecar.
Os demais atos de Zinri e a sua conspiração estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para proclamar o rei, e a outra metade seguia Uri. Mas o povo que seguia Uri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Uri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Uri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tisa. Ele comprou de Seme, no monte de Samaria, por 2 talentos de prata e fez dele uma fortaleza. A cidade que edificou foi chamada de Samaria, homenagem a Semer, o proprietário anterior do monte. Uri fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez pior do que todos os que antecederam, pois seguiu todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que este havia feito Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor Deus de Israel. Os demais atos de Uri e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Uri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Uri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal, que construíra em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Durante seu reinado, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida e porque há profundas verdades as quais o Senhor deseja nos ensinar. E pedimos que graciosamente o Senhor mantenha as nossas mentes iluminadas, as nossas mentes cativas, o nosso espírito sedento do Senhor, e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor quer falar, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é os pecados do poder e o poder do pecado. E o que eu gostaria de enfatizar a priori é que normalmente nós nos escandalizamos com os pecados do poder. Nós escandalizamos com os pecados de vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente da República, tribunais, policiais, aqueles que exercem alguma autoridade. Quando eles caem em corrupção, quando eles cometem deslizes, isso provoca algum grau de escândalo em nós. Porém, eu queria chamar a atenção, porque eu estou falando aqui de um governo teocrático. Embora existisse uma monarquia, Deus era o monarca absoluto de Israel. E esses reis, eles eram ungidos. E muitos deles prefiguravam Cristo. Mas quando a gente faz aqui a leitura desse capítulo, a gente vê uma sucessão de reinos, de reis. E na medida que a narrativa vai
desencadeando-se, a gente percebe que o abismo é maior, de que uns vão agregando pecados dos outros. A ira de Deus vai se tornando cada vez mais ativa, e a nação completamente corrompida. E o fato é que alguém já disse: se quiser conhecer um homem, o ponha no poder. Esses homens, na medida em que eles assumem o poder do pecado aflora em suas vidas. E o poder do pecado é o poder de atrair a ira de Deus. É o poder de trazer maldição. É o poder de trazer morte. É o poder de trazer condenação. Esse é o único poder que o pecado tem, de escravizar, de destruir. De modo, meus irmãos, que eu estou certo de que aquilo que acontece nos bastidores do poder, a gente nunca vê, mas Deus vê. Todos esses pecados estão diante do olhar de Deus. E eu queria, nessa nossa ministração, nessa exposição, focar a priori nesse rei chamado Baasa. Baasa assume o reinado em Israel, e eu devo lembrar que ele era rei do reino do norte. E paralelamente os reinos vão acontecendo, enquanto no reino de Judá, o reino do sul, quem está reinando é Asa. Perceba que o escritor aqui faz esse paralelo. No ano tal de Asa, o rei fulano tal assumiu aqui. No ano tal, o rei aqui morreu. De modo que havia uma instabilidade política profunda no reino do norte. O reino do norte é aquela divisão que acontece a partir de Roboão, filho de Salomão, em que ele fica com 2 tribos e as outras 10 vão para Jeroboão. Jeroboão é um homem pecador, miserável, rebelde, que não tem compromisso com Deus, e que, portanto, todo o reino do norte, a partir desse modelo e desse referencial que ele representa, vai trazendo corrupção, e isso a gente vai vendo aqui nesse capítulo. Mas o certo é que o capítulo começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hernani, contra Baasa, dizendo. Eu devo lembrar que, contrariamente ao que diz, contrariamente aos deuses estranhos, conforme diz o Salmo 115, o nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa. O nosso Deus não é inanimado, o nosso Deus é um Deus ativo na história, é um Deus vivo, e é um Deus que fala. E esse Deus, ele pode falar a favor de você e de mim, mas esse Deus também fala contra aqueles que pecam contra ele. E a fala do profeta Jeú é a fala de Deus. E essa fala é uma fala contra Baasa. Deus está contra o rei do seu povo, porque o rei do seu povo está contra o Deus do povo. E quando Jeú abre a boca para falar em nome de Deus, ele tem uma denúncia a fazer. Aliás, ele tem 4 denúncias a fazer. Eu não tenho culpa, eu sempre acho 4. E quais são essas 4 denúncias? 4 denúncias que são 4 pecados. Então, esses 4 pecados estão aqui no verso de número 2. Então, vocês observem que o primeiro pecado é o seguinte: a primeira denúncia é de que Baasa cometeu o pecado da ingratidão. Amém? Olha a parte A desse verso 2.
eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo Israel. Você sabe o que Deus está dizendo? Você não deveria fazer o que você está fazendo, porque o poder que você tem não é seu, é um poder delegado. Eu investi em você de autoridade, eu conferi a você esse poder, e você deveria usar esse poder para o louvor da minha glória. Você deveria usar as instâncias desse poder, os privilégios desse poder, as oportunidades que esse poder representa na sua vida, para edificar o meu povo, para promover o bem. E o que é que você está fazendo? Agora veja, fui eu quem te exaltou, quem te levantou do pó e quem te constituiu líder. O Senhor está dizendo que ninguém se assenta em nenhum trono, em nenhum poder, em nenhuma instância, seja de vereador, a presidente da maior nação do mundo, se Deus não o colocar. É por isso que as autoridades estão revestidas de autoridade, porque é Deus quem coloca lá. E muitas vezes não importa o que elas estão fazendo, o que importa é que elas vão prestar conta diante de Deus. E o que Deus está dizendo aqui para Baasa é: o seu dia está chegando, porque você foi ingrato. Você deveria reconhecer que por si só você nunca chegaria onde chegou. Eu te coloquei. Meus irmãos, já aplicando isso para nós deveríamos entender que nenhuma oportunidade, nenhuma condição, nenhum emprego, nenhuma família, nenhum elogio, nenhuma honra e nenhuma glória nos é dada se não vier de Deus. E que todas essas coisas devem reverter-se em louvor e glória para Deus. Do contrário, nós seremos culpados de ingratidão. E muitas vezes nós somos PhDs em murmurações, em reivindicar direitos, em nos sentirmos injustiçados, porque não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Não conseguimos ser contentes com as ações de Deus em nosso favor, e o resultado disso é pecado. Isso vai desembocar em abismos, porque é um coração ingrato, ele é um coração contra Deus. E portanto, esse é o primeiro pecado, é o pecado da ingratidão. Eu te coloquei, eu te constituí, eu te exaltei, eu te honrei. E o que é que como você respondeu, ou como você correspondeu a isso? Segundo pecado, a segunda denúncia de que Baasa cometeu o pecado de se deixar influenciar pelo caminho de Jeroboão. Em outras palavras, o pecado aqui é: você não teve personalidade, identidade para ser quem você deveria ser. Você se deixou influenciar por maus caminhos, por um referencial que não era referencial. Essa é a denúncia. Ou seja, Deus condena todas as vezes que nós somos levados por comportamentos, por influências que de alguma maneira contrariam o propósito de Deus. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: tem uma lógica que caracteriza as crônicas, o livro dos reis, mas sobretudo o livro das crônicas. Esses livros históricos do Velho Testamento, cujas narrativas tratam sobre como se desenvolve a monarquia judaica durante esse período longo da história de Israel. E essa lógica, que na realidade é uma chave hermenêutica para a gente interpretar os livros históricos, é que eles partem de dois paradigmas. De um lado está Jeroboão, do outro lado está Davi. Quem anda no caminho de Jeroboão entra no caminho do pecado e recebe de Deus a medida exata da ira e da justiça divina.
Quem anda no caminho de Davi, aquele com quem Deus fez uma aliança, e que foi temente e obediente a Deus, e que jamais se prostrou diante de ídolos, esse Davi se torna um modelo e um referencial, até porque Deus tem uma aliança com Davi, e por causa dessa aliança, das promessas que Deus fez, Deus honra e abençoa a descendência de Davi. Às vezes não é nem por causa do descendente, é por causa da aliança que Deus fez com Davi. Então, preste atenção, todas as vezes que disser assim, por causa de Davi, Deus fez, Deus abençoou, Deus guardou, preservou, lembre-se, não é Davi em si, é a aliança davídica. Quando Deus se lembra de Davi, Deus se lembra da aliança, ou seja, Deus se lembra da sua fidelidade, Deus se lembra da sua glória, Deus se lembra da sua reputação. E por causa disso, ele vai lá e abençoa os descendentes de Davi. Mas é inquestionável o fato de que os reis descendentes de Davi têm um comportamento. Aqueles que vêm de Jeroboão têm outro comportamento. E aí, meus irmãos, essa narrativa, ela pode ser melhor entendida a partir do capítulo 12 desse livro, e eu não tenho tempo aqui para ler todos os textos, então deixa eu fazer só um resumo para você ver de onde vem esse legado. O legado de Baasa é o legado de Jeroboão. O fato é que Jeroboão, quando assumiu o reinado, ele edificou 2 bezerros, 2 altares com 2 bezerros de adoração, um em Betel e outro em Dan. 2 tribos, e fez 2 grandes festas alusivas a esses 2 bezerros, repetindo a prática do deserto, quando Israel criou um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro de ouro. Ele resgatou o culto do bezerro de ouro com uma motivação política voltada para interesses particulares. Ele disse, eu sou rei de Israel, o templo é em Judá. Se o povo vai sair daqui para adorar lá, vai acabar ficando lá. Para eu preservar o meu poder, o meu reinado, o culto vai ser aqui. Então eu prego para o povo que não precisa ir para lá, adora aqui. Já que não tem tempo, a gente cria um altar no monte e todo mundo adora aí o bezerro de ouro. No caso desse aí, não sei se era de ouro. Resultado, isso colocou Israel diante de uma experiência em que a idolatria estava institucionalizada. Os sacerdotes já não eram da tribo de Levi, havia um caráter de usurpação, em que outros assumiam essa postura. Jeroboão então induziu o povo de Deus a pecar contra Deus. Quando Deus levantou um profeta para falar contra ele, ele perseguiu o profeta. Ele reinou 22 anos e seu filho Nadab reinou em seu lugar. Nadab reinou 2 anos em Israel e fez o que era mal perante o Senhor, porque diz o texto seguinte, ele andou no caminho do seu pai Jeroboão. Em seguida, Baasa, filho de Aías, conspirou contra Nadab, o feriu mortalmente e reinou em seu lugar. Aí você vai para Baasa. Baasa reinou 24 anos. Logo que começou a reinar, Baasa não deixou viver ninguém da família de Jeroboão que fosse próximo dele, amigo, ou pai, ou familiar, conforme a gente leu. Conforme a palavra do Senhor havia falado, a família de Jeroboão seria punida, e Baasa foi o instrumento que Deus usou para punir a família de Balaão. Ele fez o que era mal perante o Senhor, seguiu o caminho de Jeroboão e o pecado de Jeroboão e fez Israel pecar. Deus prometeu matá-lo e disse que mataria também a sua família, conforme prometera a Jeroboão. Em seguida, quem assumiu foi o seu filho Elá. Elá reinou no lugar de Baasa. Certo dia, enquanto ele estava bebendo e se embriagando, seu servo Zinri veio e o matou. Zinri reinou em lugar de Baasa. E matou toda a família e seguiu o caminho de Jeroboão. 7 dias depois de assentar-se na cadeira de rei, Zinri foi alvo de uma conspiração. Uri juntou o povo e foi lá e tentou matar. Ele, quando viu que estava cercado, atirou fogo sobre o seu próprio corpo e se matou. Uri reinou 12 anos e foi o pior
e foi pior do que todos os seus antecessores, porque andou no caminho de Jeroboão. Acabe, filho de Uri, reinou agora no lugar de Uri. E reinou 22 anos. E fez o que era mal perante o Senhor. Andou no caminho, todos os caminhos de Jeroboão, diz o texto. Mas o texto diz que teve um agravante. Ele casou com Jezabel, que era do povo sidônio. E isso significa dizer que passou a adorar Baal. O culto a Baal foi institucionalizado. Você deve lembrar que é contemporâneo desse período o profeta Elias, que precisou enfrentar toda uma estrutura de poder e de idolatria para restaurar o culto a Deus. O texto diz que Acabe fez pior do que todos os reis da terra, todos os reis anteriores. O que eu quero que você perceba é o seguinte: toda essa narrativa mostra uma coisa, que esses reis pecaram porque andaram no caminho de Jeroboão. A minha pergunta nessa noite é: quem está te influenciando? Qual é o teu legado? Qual é o teu modelo? Em quem você se inspira? Você está reproduzindo o que e de quem? Porque a gente vive hoje num mundo em que as pessoas são muito influenciáveis. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o pecado de Baasa e de todos os seus sucessores, até chegar em Acabe, um dos piores reis da história de Israel, o legado foi um só, foi o de Jeroboão. Quanto mais o sujeito se aproximava de Jeroboão, pior ele era. É interessante, meus irmãos, porque a partir de Acabe, não se diz mais, andou no caminho de Jeroboão. Se diz, andou no caminho de Acabe. Acabe passa a ser agora o novo referencial. O divisor de água da maldade, do pecado e da miséria. Eu fico preocupado quando eu percebo que muitos de nós temos uma facilidade muito grande para compactuar com pecados alheios. O fato aqui é que o texto nos mostra que aqueles que compactuaram com o pecado de Jeroboão, que o admiraram, que reproduziu, se deram mal. É interessante você perceber aqui a soberania de Deus nessa história. Deus levantava um profeta e dizia para Jeroboão: eu vou matar você e vou matar sua família. Aí vem o sucessor, aí mata a família de Jeroboão. Aí Deus diz: eu vou matar você porque você matou a família de Jeroboão. Você foi o meu chicote, você foi minha vara para eu cumprir minha palavra sobre Jeroboão. Mas agora eu vou quebrar essa vara. Eu sou Deus. O fato é que 1 Timóteo diz para você: não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te puro. Em 1 Coríntios 10, 6 diz: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Um escritor disse certa vez que a única coisa que a gente aprende com a história é não aprender nada com a história. Mas a história está registrada para que a gente aprenda. Os pecados desses homens aqui listados é para que a gente entenda que todas as vezes que você toma sobre si modelos perversos, influências malignas, você está indo para o mesmo caminho. A maldição dele é a sua maldição. Terceiro lugar, a terceira denúncia do profeta é que Baasa cometeu o pecado de influenciar o povo de Deus a pecar, de induzir o povo de Deus a pecar. Perceba, primeiro você é influenciado por quem não presta, depois você se torna uma influência
negativa. Baasa cometeu o pecado de influenciar ou de induzir o povo de Deus a pecar. Todas essas narrativas dizem: você pecou e você fez o meu povo pecar. Olha o que diz o verso 2. Fez o meu povo Israel pecar. Ou seja, você tem feito o meu povo Israel pecar. Como é que tem essa versão sua? Verso 2. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar. Não tem nada pior do que quando o povo segue um líder que está desviado do Evangelho, que se desviou das Escrituras, que se distanciou de Deus. Sua influência é perversa. O que você percebe aqui é que o povo está sendo completamente influenciado e o povo segue o rei, mas seguir o rei é deixar de seguir o Senhor. Quando ele estabelece, no caso de Jeroboão, 2 altares, um em Dan e outro em Betel, ele está quebrando o mandamento da lei. Ele está paganizando e profanando o culto, mas o povo seguiu. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo de um determinado apóstolo aqui do Recife. Eu estou usando o termo porque ele usa, não porque eu acredito que tem apóstolo hoje. A Bíblia diz que não tem. Apóstolo é um dom de inspiração. E esse dom de inspiração encerrou quando o cânon se fechou. Inspiração, portanto, para receber a Escritura de Deus é inerrante, autoritativa e infalível. Mas na hora que o cânon se fechou, e se fechou com o Apocalipse, não tem mais apóstolo, porque se tiver apóstolo, tem Escritura, e não tem mais Escritura além do Apocalipse. Quem acrescentar qualquer coisa, diz o próprio livro do Apocalipse, Deus acrescentará os flagelos. Mas um determinado apóstolo aqui no Recife, ele chegou aqui, diante da igreja, abriu a sua Bíblia e diz: Paulo, de apóstolo para apóstolo, você pisou na bola aqui. O que é que ele está dizendo? Que ele também é apóstolo, tem condições de corrigir Paulo, e que naquele ponto Paulo errou, mas ele está ali graças, não a Deus, mas a alguma força, que não é divina, para dizer essa coisa. Só que essas pessoas se esquecem de uma coisa. O próprio apóstolo Paulo disse o seguinte: não confiem na minha autoridade. Confie na autoridade da Escritura. Ele disse: o que vocês têm aí é inspirado. Se eu voltar aí e pregar alguma coisa contrária ao que tem aí, rejeitem. Significa dizer que ele coloca a autoridade da Escritura acima da sua autoridade como apóstolo. Por quê? Porque, como disse um certo escritor, a autoridade necessariamente não está no apóstolo, está na mensagem que Deus deu ao apóstolo. Porque, como diz 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada, e a ideia ali é hálito de Deus, sopro de Deus. Deus soprou, Deus usou a boca de Paulo, a boca de Pedro, mas o sopro é dele, o hálito é dele, a Escritura é dele, a palavra é dele, e portanto, Paulo não poderia errar, porque a palavra de Deus não erra. Quando alguém diz assim: Paulo, você pisou na bola, ele está dizendo: fechem esse livro, leve para casa, queime, porque isso aqui está ultrapassado e não é confiável. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus é infalível, é autoritativa. Agora, o que é que leva alguém a chegar diante de uma igreja e pregar isso? É porque de alguma maneira ele quer dizer que é mais crente do que Paulo, é mais crente do que a Bíblia, e que ele tem a revelação que a igreja pode confiar. Mentira, isso aí é coisa do diabo.
O fato, meus irmãos, é que nós só podemos seguir alguém, só podemos nos inspirar em alguém, só podemos copiar o legado de alguém até que esse alguém seja fiel às Escrituras. O dia que deixa, e todo mundo está sujeito, infelizmente, aí você diz, dá licença. Tem um pastor aqui no Brasil de grande influência que quando ele caiu, caiu muita gente com ele. Porque quando ele caiu, ele não caiu simplesmente moralmente, ele caiu teologicamente, doutrinariamente, ele começou a desdenhar das Escrituras, de negar a autoridade das Escrituras, e aí uma gama de gente o seguiu. Não. Você tem que seguir a palavra de Deus. E você tem que seguir o Deus da palavra. Qualquer um humano desse mundo só serve de referencial para você até o momento que ele segue as Escrituras. Eu falo de reforma, eu falo de Calvino, eu falo de Lutero. Reforma, Calvino, Lutero só servem de referencial para mim porque eles se puseram diante das Escrituras e reafirmaram as Escrituras. Quarto lugar, a quarta denúncia do profeta Jeú é que Baasa cometeu o pecado de provocar Deus a ira. Então perceba, meus irmãos, que aqui há um caminho que vai se construindo progressivamente ou decadentemente. Primeiro, Baasa comete o pecado da ingratidão. Depois ele comete o pecado de se deixar influenciar por Jeroboão. Terceiro, ele começa a desviar o povo de Israel, influenciando para o pecado. E quarto, ele provoca a ira de Deus. Olha o verso 2. Provocando-me a ira com seus pecados. Fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Como é, pastor, que a gente provoca a ira de Deus? Sabe quando é? É quando você quebra o mandamento, se distancia do Senhor, o Senhor fala com você, você é corrigido, você é exortado, você é confrontado, mas você continua no mesmo caminho errado. Isso significa dizer que você está resistindo ao Espírito, você está resistindo a Deus, você está resistindo à liderança que Deus colocou para você, desde que a exortação dela seja bíblica. Então você é exortado uma vez, duas, três vezes, e então você começa a despertar a ira de Deus. E não tem loucura maior você despertar a ira do Todo-Poderoso contra você. E quando eu penso nisso, eu me lembro de uma palavra de Eli, o sacerdote Eli, contra os seus filhos. Ele soube que os seus filhos estavam aprontando. E então, no capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 24, ele diz assim para os filhos dele: não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Ele disse: não, meus filhos, vocês não deveriam fazer isso. A gente acusa Eli de negligente e de compactuar com o pecado dos filhos. Foi sim, porque isso aqui não era um caso para uma correção mansa, era caso para disciplina severa. Aí ele chegou: oh, meu menino, você está fazendo essas coisas. Não é isso. A disciplina tem que ser proporcional à condição do pecado. E as coisas aqui eram terríveis. E aí você olha assim: não, Eli repreendeu. Essa repreensão é desproporcional, fica aquém do desejável. Se a doença é grave, o remédio tem que ser um efeito terrível. As doses têm que ser altas. Pois bem, o verso 25 diz assim: no entanto, ele diz uma palavra aqui certeira. No verso 25 ele diz: se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará.
Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o Senhor queria matá-los. A ira do Senhor já tinha caído sobre eles. Não havia mais como revertê-la. Mas ele diz assim: imagine que você tem um problema com seu irmão. E Deus pode ser seu advogado. Ele vai julgar a questão e pode te dar causa ganha. Agora, se o teu problema for contra Deus, que advogado você vai constituir? Quando você provoca a ira de Deus, quem você poderá constituir? Aí você diz: mas Jesus não é meu advogado? Jesus é teu advogado para advogar contra os teus acusadores, e não para se colocar numa questão como essa. Porque se você se despertou a ira de Deus, é porque você profanou o sangue da aliança, e você também descartou o seu mediador. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 10, versos 30 e 31. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Em Hebreus 12, verso 28 e 29, a abordagem do autor continua no mesmo sentido. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. O que o escritor de Hebreus está dizendo é que não devemos despertar a ira de Deus tal qual fez Baasa. Conclusão. Há algumas verdades que eu quero destacar nessa conclusão. E a primeira delas é essa aqui. O Deus da Bíblia é um Deus que fala contra o pecado. Amém. Olha para a história. Deus está sempre levantando profetas. O profeta tem uma característica: ele denuncia o erro. O Deus que fala, fala contra o pecado. Veja o que é que a gente leu aqui hoje na abertura desse culto. O decálogo. O que é o decálogo? É a fala de Deus contra o pecado. Hoje, Deus está falando contra o nosso pecado. Seja ele qual for, o Senhor está dizendo: confesse e deixe. Somente assim alcançarás misericórdia. Porque aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, jamais alcançará a misericórdia do Senhor. Deus da Bíblia é o Deus que fala. Falou no verso 1, falou no verso 7. Em todo esse capítulo, Deus está dizendo: eu estou irado. Eu desaprovo a atitude de vocês. Então Deus fala. E sabe por que é que Deus fala contra o pecado? Porque Deus é santo. Porque a sua lei é santa. Segundo lugar, todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado que você comete é contra Deus. Havia uma guerrinha política aqui. Eu não vou deixar o povo ir para lá. Porque se o povo for lá para Judá, o povo vai se tornar súdito do rei de Judá. Mas por detrás disso tudo, uma coisa é clara: ele não estava pecando contra os homens, ele estava pecando primeiro contra Deus. Agora preste atenção: todas as vezes que a gente peca contra Deus, a gente induz o povo de Deus a pecar.
a gente se torna uma má influência. A gente termina corrompendo aqueles que nos rodeiam. Quarta-feira aqui eu fiz menção de vários textos na Bíblia em que fica muito claro o apóstolo Paulo dizendo: olha, afaste-se desse, não queira amizade com aquele. Um irmão impuro, vivendo em pecado, não é um bom relacionamento. E Paulo está dizendo: eu não estou falando só daqueles que estão lá no mundo, não. Eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja, mas não se comportam como igreja. Portanto, irmãos, todo pecado é contra Deus. Tudo aquilo que a gente faz é ofensa contra Deus. Olha o verso 19. Por causa dos pecados que Zinri cometera, fazendo o que era mal perante todo pecado. É um pecado cometido na presença do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele disse que aquilo que Zinri fez ele fez o mal perante o Senhor. O verso 25, falando de Uri, diz: Uri fez o que era mal perante o Senhor. O verso 30, falando de Acabe, diz: Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Portanto, todo mal é contra o Senhor, porque é cometido na presença dele. E ele é santo, e ele é justo, e então ele fica indignado contra o pecado. Terceiro lugar, terceira coisa que esse texto nos mostra é que Deus se ira contra o pecado, porque ele é santo. Inúmeras vezes você deve ter observado que diz que os pecados cometidos por esses reis provocaram a ira de Deus. Deus se ira. Essa cultura diz: Deus é amor. A minha Bíblia diz: mas ele se ira. E tem gente que tem dificuldade de enxergar a ira. Eu já vi muita gente dizendo assim: mas Jesus lá no templo estava irado, como se Jesus fosse iracundo. Quando Jesus pegou o chicote ali, Jesus estava manifestando a santa ira de Deus contra o pecado. A santa ira de Deus contra aqueles que haviam profanado o seu santo culto. Quarto e último lugar. Deus julga o pecador, entregando ao seu próprio pecado. Se você observar aqui, esses homens estão seguindo o caminho do pecado, mas porque Deus os entregou. Quando os profetas falam com eles, já dá ali o veredito final: Deus os entregou, Deus vai matá-los. Quando a gente lê o texto lá de Samuel, diz que os filhos de Eli não obedeceram seu pai porque Deus queria matá-los. Ou seja, Deus já havia entregue ao pecado e, consequentemente, a devida sentença de morte. Quando a gente lê em Romanos capítulo 1, você encontra ali exatamente essa verdade de que o maior julgamento de Deus sobre o pecador é quando Deus entrega o pecador ao pecado. Romanos 1, verso 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Verso 26, por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Verso 28, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade reprovável, condenável, para fazerem coisas que não convêm. Preste atenção nisso. Há uma natureza humana caída e depravada, propensa e inclinada aos piores pecados.
A razão porque os homens não se entregam aos pecados mais depravados, conforme a sua própria natureza, é porque Deus, por misericórdia, coloca freios. Esses freios vêm da igreja, da família, da escola, e o que nós percebemos é que esses freios têm sido tirados. E então o homem caminha com a força dessa natureza depravada, sem freio algum. E ele vai pecando. E ele vai pecando. E ele ama o pecado, e ele é completamente escravo do pecado. Até que chega um momento que Deus o entrega. Se você conhece alguém totalmente depravado, que tem essas características aqui desses reis de Israel, ou desses pecadores listados aqui em Romanos 1, lembrem-se, Deus os entregou ao pecado. Você sabe por que é que Deus traz o pecado do crente à tona? Você sabe por que que Deus manda que a igreja discipline aqueles que caem no pecado? É exatamente porque Deus não quer entregá-los ao pecado. E essa é a expressão maior da graça de Deus. De modo que o crente deveria amar a correção, a disciplina e a exortação. Um crente que não se deixa corrigir tem poucos sinais da graça e do temor de Deus no coração dele. Porque todas as vezes que ele fosse corrigido, exortado, confrontado, ele deveria cair de joelhos diante de Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor levantou alguém para me corrigir. E a igreja mutuamente deveria exercer esse papel da correção. Um exortando ao outro com todo amor e sabedoria, mas sendo instrumento de Deus para impedir que o outro siga o caminho do pecado e Deus o entregue à sua própria morte. Portanto, meus irmãos, esse texto que lemos e expomos aqui nessa noite mostra que, a depender dos homens, esse é o caminho. Os homens são entregues ao seu pecado e o poder deles é o poder do pecado. Mas tem uma palavra de esperança que jorra desse texto. Deus é soberano. Ele controla todas as situações, de modo que Ele põe no poder quem Ele quer, julga quando quer, condena quando quer, tira quando quer, e em última instância é Ele quem reina. De modo que nós não estamos à mercê de gente como Baasa, gente como Uri, gente como Acabe, gente como Jeroboão. Porque há um Deus que governa, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que age, um Deus que intervém, e esse é o Deus da igreja. Nós devemos temer e tremer diante desse Deus, mas nós também devemos adorá-lo e estarmos seguros e protegidos, sabendo que Ele cuida da sua igreja. Que Deus nos abençoe.